Fala galera, iniciando aqui mais um podcast educacional Faculdade Grande ET. Eu sou o professor Mangili e depois de uma longas férias, a Juliana voltou aqui nos bastidores para fazer a gravação do nosso podcast. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, daqui a pouquinho a gente fala deles. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui um amigo, irmão de longas datas. Vocês estão percebendo no vídeo que ele está muito mais conservado do que eu, né, Ju? Porque é outro naipe, né? Eu estou trazendo aqui meu grande amigo Marcelo de Múzio, que vai falar um pouquinho da trajetória dele, do novo projeto que ele está envolvido, um pouquinho sobre franquias, um pouquinho sobre negócio. Marcelo, obrigado pela oportunidade de você vir e fazer esse bate-papo com a gente. Agradeço o Ricardo, agradeço os ouvintes aí da Grande ET. É uma satisfação enorme estar aqui. Faz tempo que a gente está costurando esse bate-papo e agora a agenda encaixou e com o maior prazer vamos conversar, vamos falar de negócio, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de franquia. Temos muita história para contar e colaborar com os amigos, estudantes, empreendedores, empresários aí, Ricardo. Legal, até porque o Marcelo também ele defende uma bandeira que a gente defende, que é o empreendedorismo, né? Marcelo, mas vamos, antes da gente falar aqui do ponto-chave do negócio, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Marcelo, né, iniciou aí lá atrás, aí foi para uma empresa. Como é que foi para chegar até aqui, Marcelo? Como é que foi esse caminho? É uma boa pergunta, Ricardo. Vamos retroceder um pouco lá, né? Durante 15 anos eu fui cirurgião dentista, né? 15 anos? 15 anos, né? E hoje já faz 15 que eu saí da odontologia. Olha que até me preocupa esse tempo, né? 15 e depois já passou mais 15. Então, fui uma carreira bem sucedida como dentista, mas em algum momento ali eu comecei a sentir uma inquietação e eu já percebi que tinha a ver com empreendedorismo, né? Tá. Então, naquele momento ali, a gente deixa a odontologia, vai empreender. Então, você sabe disso, né? Nós montamos ali naquele momento o Empório Café. E na 1ª de março. Na 1ª de março. Frente à Cacau Show ali, Ju. O Empório Café, você vê como é a ironia do destino, ele nasce, e muitas pessoas me perguntando se era franquia. Ele nasce com cor, com cheiro, com elementos, e nunca me passou pela cabeça que eu fosse um dia me tornar especialista em franquia. E, na verdade, lá atrás, sem perceber, eu já estava entendendo um pouco do franchising, né? Depois nós tivemos um tempo pela política, né? Então, e outra coincidência é que a política me tira do Empório Café naquele momento, e depois uma derrota política me coloca de novo no empreendedorismo no franchising. Então, é interessante, é uma trajetória que ela não é linear, mas ela passa... Mas de vitórias. De vitórias, né? E ela passa ali pelo empreendedorismo, depois ela me tira, depois volta, e a franquia está até hoje aí, nós nos tornamos especialista. Então, é uma trajetória bacana que a gente tem muito conteúdo para contar de superação, de enfrentamento, de novas ideias e para o campo de batalha, cara. Marcelo, esses 15 anos dentro da odontologia, quando você disse, né, você saiu para empreender, em algum momento você, acho que eu fiz a coisa errada, não, eu acho que eu estou no caminho certo, bate esse arrependimento, não? Essa pergunta muitos me fazem hoje, né? Porque nesses 15 anos que eu já estou fora da odontologia, eu não tive nenhuma recaída até hoje, né? Do jeito que eu parei em 2009, eu nunca mais voltei. E não, eu acho que foram 15 anos de odontologia, muito bem servidos, né? Graças a Deus, né? Nós praticamos uma odontologia ética, dinâmica. E só que eu já sentia alguma coisa que eu estava recebendo um chamado para um outro caminho profissional, né? Também você não deixa de ajudar as pessoas, claro, aí com construção de sorriso, tirar dor, proporcionar aí uma estética, mas eu tinha um chamado e eu percebi que eu tinha um propósito, né? Então eu não tenho esse arrependimento, pelo contrário, eu tenho gratidão pelos anos que eu passei ali, né? São 15 anos. 15 anos, eu até brinco, né? Depois, quando a gente vai para esse mundo do empreendedorismo, Ricardo, a gente trabalha muito na área comercial, com vendas, né? E eu brinco que se hoje, né, eu voltasse, se eu estivesse dentro da odontologia, com as habilidades comerciais que eu tenho hoje, sendo um cirurgião dentista, eu teria me vendido muito melhor do que se apenas um excelente profissional técnico. Estou falando aí, então, olha, as ironias do destino, mas faz parte aí e estamos seguindo hoje nesse caminho do franchise. Legal. Depois do Empório, você foi para uma
né? Não sei se você pode falar, você foi para uma empresa de açaí, onde você desenvolveu também já um pouco a área comercial, foi isso? Nós fomos ali para dentro do Açaí da Barra como franqueado, né? Tá. 6, 7 anos ali como franqueado Açaí da Barra. Então isso já me deu muitos subsídios, porque para entender o negócio. Eu nunca me contentei em ser um franqueado, sempre quis entender o outro lado, o lado do franqueador, né? A cabeça do franqueador, a transferência de know-how. Então ali muitos anos como franqueado me proporcionou primeiro ir a fundo da operação, né? Um operador hoje, né? Um franqueado, ele acha que ele não vai trabalhar muito, pelo contrário, você vai trabalhar muito mais, né? Mesmo tendo toda uma transferência de know-how, só que você aprende, né? Você aprende do lado de lá do balcão, né? Eu brinco que sujei muito a camiseta ali com açaí, com sorvete, e é um aprendizado. Então você já tem um entendimento do que é ser um empresário dentro de uma rede, que você tem que seguir normas, regras e padrões. Então aquilo foi me dando subsídio e já foi me despertando, né? Pelo fato de eu já ter tido ali uma cafeteria, quando eu vou para o ramo do açaí, sob uma bandeira de uma franquia, de uma marca, né, conceituada no mercado, claro, mas tendo que seguir regras, padrões. Então eu já tinha um entendimento do que era ser um profissional empresário autônomo ali por minha conta, né, seguindo ali os meus desejos e da minha filha que participou comigo. E a hora que você vai realmente para dentro de uma franquia, você fala, opa, é diferente, só que você vai assimilando, né? Quanto tempo na Açaí da Barra você ficou, já? Ali entre franqueado... Praticamente 3 anos ali, 3 né? anos. E depois de 3 anos, eu fui para dentro da franqueadora. Então, eu fiquei quase 3 anos trabalhando na área de expansão. Eu já tinha ali uma experiência como franqueado, surgiram oportunidades ali de estar dentro da franqueadora, né? Então, por isso que eu falo aí, essa experiência como franqueado. Você viu os dois lados, eu né? Vi os dois você lados acabou de falar, o franqueado do franqueador. Justamente. E foi aí que eu, né, quanto mais eu me interessava, mais eu estudava, né? Você que é um excelente professor, nós já estamos nos auges dos nossos 50 e poucos anos. Não, Marcelo, não. Eu falo para todo mundo, eu tenho 40, Marcelo. Nós não paramos de estudar, não paramos de entender. Então, né, hoje eu leio muito mais do que eu lia lá atrás, eu estudo muito. Então, eu fui indo a fundo nesse mundo do franchising, né? Isso me proporcionou um gabarito, né, muito grande, sempre buscando ali conhecimento e estudo, Ricardo. Sempre através de estudo. O Marcelo sempre foi um cara dedicado. Isso aí não podemos falar, não, né? Sempre buscando essa informação. E aí surgiu a oportunidade, hoje você está numa empresa, você é responsável pelo esse campo de expansão também. Isso, hoje que é a Lips. Lips Sorvetes e Açaí. Nós vamos deixar depois aí os contatos aí para vocês aí que tá, inclusive você que está entrando aí, ô capirotada, vocês que estão aí, né, meio perdido nesse mundo aí. Marcelo aqui, um grande amigo, grande profissional, você que tem intenção de ter um próprio negócio, segue lá depois, a gente vai deixar todos os contatos aí, para você de repente aí, né, pô, surge uma... Porque empreender é risco. É risco. Né, Marcelo? Bom, peraí. Eu quero montar um negócio para ficar rico, então você não vai montar nunca. Né? Eu quero montar um negócio que não existe, então você não vai montar nunca. Vai a sua expertise em fazer diferente do que o pessoal está fazendo, né? E aí como é que você foi aparecer na Lips, Marcelo? Aí hoje Aí as oportunidades vão surgindo, Ricardo. Você vai estudando, você vai fazendo curso, você vai se relacionando. Hoje, graças a Deus, a gente tem um nome muito conhecido no ramo do franchising brasileiro. E aí o seu nome começa a ganhar proporções que você fala, porra, né? Aquele garotinho, Barra Bonita, cidade pequena, de repente você está... Só jogava tênis, não falar. Futebol, de repente você está em São Paulo. A empresa ficou sabendo do meu nome, do meu trabalho, né? Começamos a conversar e surgiu a oportunidade de eu levá-los para o franchise. Né? Tá. Então é uma empresa... Até então eles não tinham franquia. Essa linha de franqueado. Não tinha, é uma empresa do ramo de sorvetes Açaí, 33 anos de história, né, duas grandes indústrias de São Paulo, só que atendendo no varejo, né? Tá. Pontos de venda como se fosse uma Kibon. Tá. Então, colocava lá 1.000, 2.000 freezers, vendia para o Brasil inteiro. Temos uma linha de exportação, né? Nós temos a Ecoconceito hoje, que é uma empresa focada para colocar o nosso açaí fora do Brasil, ainda não no sistema de franchising, ainda não, mas o açaí nosso já está em Portugal, Estados Unidos, conversando com Emirados, então nosso produto já está fora do Brasil. E aí eu fui chamado para essa missão, que é levar uma empresa de 33 anos, né,
do varejo, da parte de sorvetes e açaí, para o sistema de franchising, né? Eles mudam a estratégia, mudam a canalidade de pontos de venda, e nós estamos aí hoje com esse projeto, formatando a franquia, né, da marca Lips, e já indo para todo o Brasil aí, com lojas para ser inaugurada, um projeto muito bacana, tá? O Brasil é muito grande, o Brasil tem espaço para diversas marcas, marcas pequenas, marcas grandes, marca do interior, muitas marcas em São Paulo, outros estados, né? Mas sempre proporcionando para o amigo empreendedor o empreendedorismo, né? Por franquia, né? Você falou de segurança, a franquia ela é muito mais segura. Então hoje a taxa de mortalidade de uma franquia ela é muito menor do que resolve empreender por conta própria. Não que empreender por conta própria seja ruim, mas quando você vem para uma marca já consolidada, já foi testada, aprovada e comprovada, para o amigo empreendedor ele fica muito mais de frente com o sucesso do que quando ele vai, entre aspas, né, arriscar por conta própria. Ô Marcelo, ainda nessa linha, a gente conhece um pouquinho dessa área de franquia, só o pessoal que está nos assistindo, eu acho que tem muito mais vantagens você ter uma marca consolidada no mercado, como você falou, eu quero arriscar com o meu negócio. Você disse, não que eu não devo arriscar com o meu negócio, né? Porque a franquia, salve-se engano, se você me corrige aí, a franquia ela tem, né, como você disse, tem as regras, tem o formato, tem as diretrizes. Então o cara que vai, por exemplo, você que está nos assistindo, eu vou pegar uma franquia da Lips para ter aqui na minha cidade, na região aqui. Você já recebe o negócio pronto, né, Marcelo? Essa é uma grande vantagem. Já tem um nome no mercado, já tem um marketing funcionando, e você já recebe toda uma instrução, todo um treinamento. É isso, Marcelo? Sem dúvida. A transferência de know-how que ocorre, né? Eu não sei se os amigos sabem, as franquias no Brasil são regidas por uma lei, né? É uma lei que era muito antiga, a Lei 8.955, ela datava de 94, em 2019 o Bolsonaro revogou. Então hoje nós estamos sob a 13.966/19, que rege o franchise no Brasil. Então hoje a relação entre franqueado e franqueador é balizada por uma lei. E para que serve a lei? Para dar segurança jurídica. Tanto não só o franqueado ganhar. Justamente, franqueador e franqueado. Então hoje é uma lei, é um sistema regido por uma lei brasileira para dar segurança de ambas as partes. E a franquia nada mais é do que alguém lá atrás teve uma ideia, tive uma ideia, vou montar no meu caso ali, uma cafeteria, né? A cor vai ser X, as mesas, as cadeiras, os homólogos. Mantém um padrão, né? Mantém um padrão. Opa, isso aqui deu certo, né? Será que isso aqui pode ser replicado, né? Hoje tem um estudo que a gente fala análise de franqueabilidade. Todo negócio pode virar uma franquia, desde que seja viável para ambas as partes, né? Por isso que nós temos um estudo que chama análise de franqueabilidade. A partir dessa viabilidade, dessa análise, que a gente vai formatar um negócio, né? E tem que ser uma relação de ganha-ganha. Eu, como franqueado, transferindo o meu know-how, né? Porque a franquia, lá atrás, eu tive a ideia, registrei, tenho a patente, isso é muito importante, né? Então, hoje você precisa ser dono da marca. Sim, né? claro. Isso vai ter que ter um registro no NPI e tal, mas foi uma ideia que foi testada, validada e comprovada. Sob uma lei, nós formatamos isso tudo e saímos para o mercado oferecendo para os amigos empreendedores, né? Com muito mais segurança, porque ocorre essa transferência de know-how, né? Então você vai seguir esses padrões, essas cores, esses móveis, né? Tem esse projeto arquitetônico, né? Então, e tem essa forma de gestão, né? Missão, visão e valores, cada um tem a sua. Então, para o amigo empreendedor que está na dúvida, procurar por uma franquia, ele vai ter muito mais tranquilidade. Ele pode escalar, ele pode ter 1, 2, 3, ele pode ser um multifranqueado, né? Construir prosperidade e riqueza, talvez não com uma loja pequena, mas com várias lojas pequenas ou com uma loja grande. Claro. Eu acho que a grande vantagem da franquia, Ricardo e amigos, é a transferência de know-how que ocorre de uma ideia que já foi testada e bem sucedida, né? E aí depois, é claro, eu brinco que a pecinha que comanda a franquia tem participação, né? Poxa vida. Vamos deixar uma coisa clara, né? Porque você vai pegar uma franquia que já tem 30 anos de mercado, que ela vai andar sozinha, né, Ju? Não anda sozinha. Você tem que estar lá, você tem que trabalhar, você tem que, né, exercer. O Marcelo, ainda dentro dessa linha, vamos pegar a Lips, né, que tem 33 anos de mercado, você falou. Depois eu preciso fazer uma pergunta sobre esse tempo aí.
se nós pensarmos assim, vamos pegar o empreendedor que está querendo montar o negócio. Existe dentro da regra, existe um tamanho, um padrão, ou pode ser, isso é estabelecido pelo franqueado com o franqueador? Como que é essa escala aí? Excelente pergunta. Nós chamamos isso, Ricardo, de modelos de negócio. Tá. Então, hoje, uma loja ela vai ter um determinado modelo de negócio, que nada mais é do que um tamanho e, dentro do tamanho, a capacidade financeira que o empreendedor tem. Tá. Então, hoje, a gente, por exemplo, no nosso caso, nós criamos 5 modelos de negócio. Cada modelo de negócio tem um determinado tamanho. Por exemplo, hoje eu tenho uma loja de 20 metros quadrados, né? Investimento aí na casa dos 60 mil reais, por exemplo. E tem uma loja de 800, 900 metros quadrados ali. É mega loja. Literalmente. Então, o nome da loja é Mega Store, que já é investimento acima de 1 milhão. Tá. Você vê, eu tenho lá no começo uma loja de entrada pequena, num espaço pequeno, né, mas onde com 60, 70 mil reais o empreendedor monta uma loja. Quando eu falo monta uma loja, eu estou falando de projeto arquitetônico, taxa de franquia, móveis, mobílias, utensílios, equipamentos, estoque inicial, ele starta uma loja pequena, né? Então, de acordo com a capacidade financeira e estratégia dele, as franquias criam modelos de negócio, tamanhos de loja. E cada tamanho exige um valor de investimento, que é o capital que o empresário, o empreendedor, o franqueado vai investir, né? Vai estar sobre um regime de contrato, né? Comercial ali, dessa lei. E assim que funciona. Então, tem sim tamanhos, e para cada tamanho a gente tem um projeto que já foi feito, já foi desenvolvido, já foi aprimorado. Então, são modelos de negócio. Então, literalmente, temos aí... Tem para todo tipo de... Para todo tipo de... E a gente tem que analisar perfil, né? Claro. Uma coisa importante, isso é muito hoje, importante. Por exemplo, eu não vendo uma franquia para uma pessoa que tem apenas dinheiro, né? A pessoa tem que ter o perfil do empreendedor. Comprometimento... Né? Se você olhar a história do McDonald's, né? O filme que eu já assisti 200 vezes, Fome de Poder. Né? Então, eu já assisti esse filme, você não assistiu ainda, mas não é para comer o McDonald's, para assistir e entender a história. A hora que você vê lá o Ray Kroc, né? Que é o polêmico vendedor de máquina de milkshake, que depois ficou dono da rede, né? Ele foi lá num campo de golfe com ele estava com uma alface na mão e o dono da franquia jogando golfe ali. Aí a hora que ele vira a chave, não é esse o perfil que eu quero. É aquele casal que tinha necessidade, que realmente ia dar a sua vida pelo negócio, é esse perfil de franqueado. Então, não é que um investidor não pode ser um franqueado. Sim, temos investidores franqueados, mas a gente prioriza o empreendedor. O cara que vai estar na linha de frente ali, que realmente vai se dedicar, vai depender e vai fazer aquilo lá a vida dele, e aí ele vai escalando, vai crescendo. Marcelo, agora tira uma dúvida. Vamos supor que eu e a Júlia estamos com vontade de montar uma loja de açaí lá em Recife. Vai lá toda uma equipe, vai analisar ponto, tudo isso. Mas eu quero saber assim, aí a gente vai começar a trabalhar com o açaí. O açaí é fornecido pela própria Lips, é isso? Pela própria empresa. Tá. Legal. Então nós temos a cadeia, nós temos a nossa indústria, né? Tá. O açaí, ele vem lá da região norte do Brasil. Né? Tá. Então, as empresas, a maioria das empresas que estão em São Paulo, por exemplo, elas têm indústria, as grandes marcas, né, têm indústria própria, compra matéria-prima, o açaí, que ele já chega aqui congelado, né? E aí vai para a indústria lá, ocorre a industrialização e é onde eles ficam palatáveis, né? Certo. Não tem aquele gosto aterrado, não, ele já está ali com uma receita bacana. Então, já está filtrado. Já está filtrado, fazemos o invase, né? E aí temos caminhões refrigerados, né, com tecnologia de refrigeração, e aí nós atendemos o Brasil inteiro. Aí vai da estratégia e da capacidade daquela empresa. Tá. Então hoje eu vou começar de forma espiral, né? Começo a crescer perto da minha base, né? Dentro da minha base, do meu estado. Muito legal você falar isso, que às vezes a gente fala em sala de aula, é legal assim, eu montei uma loja aqui em Barra Bonita, vou dar um exemplo. Aí o cara já quer vender para o Rio de Janeiro. Peraí, Barra Bonita conhece o negócio? Na hora que conhecer o seu negócio, aí você expande, né? Que é o que você está falando do aspiral, que a gente está careca de falar, né? E é importante porque vai fortalecer a marca, né, Marcelo? É uma cadeia logística. Então, se você tem uma capacidade de sair daqui e entregar a mais de 1.000 quilômetros de distância e não ter nenhum outro cliente nesse percurso, e você vai ter que sair daqui e andar tudo isso daí,
é viável financeiramente? Então, exatamente. Quanto que vai ter de frete envolvido? Isso. A cada quanto, e se me acaba o produto para esse franqueado no meio da semana, né? Então, se eu tiver uma capacidade logística própria ou terceirizada, não precisa ser própria, mas que faça chegar o meu produto, então por isso que a gente fala de análises, né? Então, eu posso sim vender para uma unidade a muitos quilômetros de distância? Sim, mas é viável isso? Eu tenho que ver a viabilidade. Porque isso tudo vai ser embutido lá no preço final. Tudo vai ser embutido no preço final. E aquilo que eu falei, é uma relação de ganha-ganha. Ô Marcelo, antes de eu perguntar da empresa de novo, uma curiosidade aqui, específico da Lipse. O payback disso, o retorno disso, quanto tempo mais ou menos? Um investimento de 60 mil, por exemplo. Payback de 18 a 24. 18 a 24 meses, tá? Existem franqueados que, vamos falar, a gente fala, né, acertar a veia na escolha de um ponto comercial é fundamental. Isso é fundamental. Então, às vezes até antes disso ele até consegue, antes né? disso. Então, nós temos payback de 6, 7, 8 meses, menos de um ano, né? Os sorvetes, os açaís no Brasil, não é uma moda. Você vê, graças a Deus, hoje nós estamos aí com 37 graus aí. Então, o Brasil é um excelente local para se comercializar produtos gelados, né? Até porque faz por 2 dias, né? Justamente. A Ju comprou uma blusa, rapaz, não consigo usar até hoje. Não deu tempo nem de usar. Não deu pra usar, rapaz. Não faz frio, graças a Deus. Então, morar num país tropical facilita Tem muito essa o comércio vantagem. de gelados, né? E o açaí ainda ele tem a pegada, Ricardo, de ser uma alimentação saudável. Sim. Não é visto Sim. como uma sobremesa. O sorvete já é visto como uma sobremesa, o açaí não. O açaí muitas vezes ele pode substituir uma refeição, com frutas, com granola. E o nosso clima tropical proporciona com que a gente tenha excelentes vendas em vários meses do ano aí. Marcelo, deixa eu voltar um pouquinho você falou da 33 anos de mercado da Lips, né? Lips. Falei certo. Como é que pô, você tem uma empresa de 33 anos no mercado, já tem um nome consolidado, né, uma marca consolidada, né, mais de 2 mil pontos aí de venda. Como é que é pegar na cabeça lá dos CEOs da empresa, né, vamos falar assim, os proprietários, transformar em franquia? Isso, eles chamaram você para ajudar nesse processo, e em algum momento eles ficaram assustados com o negócio, não, poxa, é isso mesmo, porque eu estou acostumado aqui 33 anos fazendo a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Sim. Como é que foi isso? É um desafio. Eu costumo falar que é muito mais complexo esse trabalho do que se eu tivesse criado um negócio do zero. Do zero. Então é muito mais hercúleo esse trabalho de uma cultura. Você sabe, né? Ser empresário hoje no Brasil não é fácil. Não. E quando você Não é fala fácil. mais de 30 anos, então é alguém que já tem uma trajetória de sucesso. Poxa vida. Né? Mas a cultura, Consolidadíssimo no mercado. tanto é que no primeiro ano ali nós trabalhamos no sistema de licenciamento. Então eu não cheguei lá de uma hora para outra, transformei em franquia. Nós passamos ali os primeiros meses. Tem todo um protocolo, né, Marcelo? Todo um caminho para se seguir, né? Caminhos, análises, manuais, roteiros, projetos, né? A gente fala aí, desenvolver um flagship. Flagship é um projeto conceito, né? De se rodar aquilo lá. E uma cultura muito forte no varejo, no pequeno varejo, né? Pontos de venda, né? A empresa já tem mais de 100 lojas licenciadas, mas agora o franchising ele já é regido por um padrão. As lojas precisam ter aquela fachada, precisa ter aquela cor, precisa ter aquele cheiro dentro da loja, preciso com que aquele móvel seja da cor estabelecida pelos proprietários da empresa. O guardanapo que eu uso em São Paulo tem que ser o mesmo que eu uso em Recife, tudo. Então, aí a gente fala de padrão, né? Então, quando você vem para uma franquia, entra um padrão, mas a cultura de muitos anos de varejo e licenciamento. Sim, claro. Então, realmente é um trabalho difícil, mas que é uma empresa familiar, né? É de São Paulo mesmo, É de São Paulo. Até a gente conhecia São Paulo, uma das indústrias fica na Zona Leste, lá no fundão de São Paulo. Não é perto do campo do Corinthians, não, né? Passa lá em frente. Passa em frente? Passa em frente. Oh! Pra mim, me dá até um negócio com o São Paulino. Eu sei, por isso que eu falei, pô. Então, hoje a gente conhece aquela Zona Leste muito bem, uma das indústrias está lá, e a outra está na cidade de Poá, que é a Eco Conceito, né? É da Eco que sai o nosso açaí, e a empresa precisa estar decidida a isso, tá? Então, não é que eu chego lá, eu mostro o sistema de franchise, e a gente colocamos na mesa. Com franquia, nós temos a ganhar isso. O sistema de varejo funcionou bem muitos anos, o sistema de licenciamento funciona bem, mas o modelo de negócio que está tracionando grandes marcas hoje é o franchise, né?
E aí essa decisão tomada é onde nós estamos indo para o campo aí hoje com franquias. Legal. Então, é muito bacana essa trajetória aí. Fazer um parênteses aqui, você que está entrando agora aí nas nossas redes, vai assistir nossa entrevista aqui. Estou falando aqui com um grande amigo, Marcelo de Músico, que está à frente aí das franquias Lips, que é sorvete. Sorvete também, né, Marcelo? Sorvete, açaí, potes de 2 litros, de 1 litro. Então é uma coisa bem bacana. Marca aí para nós. Um dia que nós for na loja lá e pôr a conta do Marcelinho. Oh, não tenha dúvida. Marcelo, hoje você fica mais em Barra, mais em São Paulo, é dividido, porque hoje está um pouco mais fácil essa questão de comunicação, né? Hoje eu fico mais em Barra Bonita, o trabalho remoto e a nossa experiência de trabalhar vendendo franquias numa plataforma que chama CRM, né? Hoje os vendedores de franquia, eles trabalham numa plataforma. O CRM nada mais é do que você recebe leads, né? Então, temos uma equipe de marketing gerando potenciais clientes que se interessam pela marca, né? São atraídos por landing pages, Facebook, Instagram, principalmente Google, começam a fazer procuras, entram para essa plataforma e os vendedores, né, os executivos de conta, recebem esses leads, que são potenciais clientes, e aí nós fazemos as primeiras ligações por telefone, fazemos reuniões, fazemos call, via Meet, via Zoom, depois levamos o cliente para conhecer a indústria, aí já tem uma equipe em São Paulo para receber. Então hoje, graças a essa experiência que nós temos, né, a gente pode ficar assim na nossa grande Barra Bonita, mas com idas periódicas para São Paulo. E sabendo trabalhar de forma online. Então hoje você explicar um modelo de negócio de forma online é possível sim, né? Até quando eu comecei eu brinco, né? Quando eu comecei essa parte de venda e tendo que fazer as reuniões online, eu falei, se você me colocar do lado do presidente do Brasil, eu vou saber conversar, mas subir materiais aqui eu preciso aprender. Né? Era tudo novo para nós, tudo novo para nós. Tudo novo. Para nós aqui na faculdade também foi tudo novo. E aí eu falei, eu preciso entender o assunto aqui. Então você vai estudando, você vai pegando o jeito, né? Então hoje você faz as suas reuniões, sobe os documentos. Né? Como é que eu falo e apresento o material? Como é que eu subo o material? Como é que eu mostro a tela? Então se colocasse uma pessoa importante na frente daquele menino que tem habilidade nisso, ele iria tremer. O nosso é o contrário, né? Por isso que eu fiz essa analogia. Me coloca o presidente do Brasil, eu vou bater um papo, mas está falando para subir um documento aqui, um Word, eu preciso passar. Então eu tive que me atualizar na parte da informática, no online, né? Entender como é que funciona essa dinâmica, e aí com a nossa experiência, com a nossa bagagem, as coisas fluem. Então hoje eu consigo ficar aqui, né? Mas com idas periódicas, é claro que eu sempre preciso estar lá também, mas a maior parte do tempo aqui. Marcelo, nós estamos vivendo hoje, né? Que você acabou de falar, ainda também passamos apertado, que agora é Meet, é Zoom, é o Teams, aí a gente vai aprendendo as plataformas, né? Nós estamos vivendo numa era 100% tecnológica, né? Inteligência artificial, internet das coisas, enfim. Como que você vê essa área de franquia daqui para os próximos 10, 15, 20 anos, de um modo geral? Você que estudou bem isso a fundo, como é que é a sua visão para isso? Há uma tendência a aumentar? O que é isso? É uma tendência a aumentar muito positiva. Nós somos, né, as grandes marcas, como a nossa, por exemplo, nós somos filiados à ABF, Associação Brasileira de Franchising. E a ABF, ela baliza muito o setor. Tem uma circular, né? Tem uma circular de franquia também. Que vem da ABF, é isso? Não é que ela vem da ABF. A COF, que nós chamamos de circular de oferta, é um documento onde estão as regras do jogo que são apresentadas para aquele candidato. Beleza. Né, juridicamente. Beleza. E a ABF, ela sempre coloca ali, trimestralmente, semestralmente e anualmente, os dados do setor, Ricardo. Então, principalmente o nosso setor de alimentação, ano a ano, semestre a semestre, os números vão aumentando. Então, o setor de alimentação em si, não estou falando só sorvete e açaí, de alimentação geral, para o franchising brasileiro, ele é um número exponencial que vem aumentando ano a ano. E o limite a gente não sabe, tá? Não é um setor que encolhe, é um setor que avança. Cresce muito. Então surgem aí franquias de sorvete, de açaí, gelateria, né? Diferente das palhetas mexicanas, que foi uma moda do jeito que veio, foi extinta. Praticamente, né? O sorvete e o açaí não. Né? E depois agora nós temos muito as gelaterias, sim, né? Sim. Que é um sorvete mais aprimorado.
Aí depois tem franquias de pizza, hoje temos franquias de carne, né? Coxinha, tudo. Coxinha. Mas é legal, eu quero voltar numa fala sua. Você falou, todo negócio pode ser franqueado, desde que tenha uma prévia, um trabalho, uma análise, né, Marcelo? Não é uma brincadeira. É a viabilidade do negócio. Viabilidade do negócio. É a viabilidade do negócio. Então, por isso que a gente chama de análise de franqueabilidade. É possível? Posso replicar, então, essa ideia que eu tenho aqui, em Barra Bonita, ela pode ser executada em Bauru, Botucatu, ou pode ser executada em Recife? Né? Se sim, o negócio é viável. Se não, pera lá. Então, de repente, ela funciona para você daquele jeito, né? Mas é interessante. Porque é legal isso, Marcelo, porque o próprio franqueado, ele não quer abrir, né, um franqueador, abrir um franqueado para o cara aguentar 2, 3 meses. Não é negócio para o cara, por isso que tem essa análise. Peraí, você vai fazer aqui não é legal. Esse ponto que você está vendo aqui, de repente, um ponto mais movimentado e assim por diante. Tem toda essa segurança, né? Então a gente tem ferramentas de geomarketing, falou georreferenciamento, a gente valida o ponto junto com o franqueado, né? Interessante, Ricardo, 2 semanas atrás eu tive a oportunidade, eu sou amigo pessoal do diretor de expansão da Cacau Show. A Cacau Show é a maior franquia do Brasil. Eles já estão no teto aí, estão com mais de 4.100 lojas. Eu sou fã do Alexandre, sou fã. Eu fui conhecer então eu tive a oportunidade de 2 semanas atrás, ali na Castelo Branco, ali em Itapevi, sim, eu fui conhecer a estrutura da Cacau Show. É impressionante o tamanho que aquilo tá. Lembrando, ele começou a vender trufa. Começou a vender trufa, ele encarou um pedido aí, tanto é que o fusquinha dele está na entrada ali. Mas é impressionante. Então hoje a Cacau Show, não sei se o amigo sabe, o Brasil não é autossuficiente de cacau e é feito importação da África. E lá na África esse cacau não está sendo bem cuidado. Então em algum momento a falta de cacau pode fazer os preços se elevarem. Então hoje a Cacau Show, por isso que ela tem diversificações, né? Então, a Cacau Show hoje tem resort, a Cacau Show tem hotel, a Cacau Show tem a marca Play Center, né? Eles compraram recentemente a marca Play Center. Já estão mexendo lá? Que tal? Já está funcionando? Já a bandeira, eles compraram a marca e agora como estratégia eles vão montar parques, né? Play Center, Cacau Show em shoppings. Então são estratégias. Olha a visão do cara, né? A visão, porque isso aumenta o ponto de contato. Então, vou dar um exemplo, tá? Então tem lá o bendito Cacau Resort em Campos do Jordão. Tá. Então, todo momento dentro do resort você tem contato com cacau, com chocolate. Então, olha como você fixa a marca com outro business, né? Só que linkando a experiência do consumidor ali, ele vai tanto passar aqui na 1º de março consumir um chocolatinho, uma trufa, como vai num resort em Campos do Jordão. Comer um fundi de 1 quilo, que é o caso da Ju, pelo menos. Justamente. Né? Você estava falando que você encontrou o cara lá então, assim, da Cacau Show. A estrutura lá é impressionante. Então, equipes, a experiência, só para você entrar naquele complexo, você já fica encantado. Né? É muito grande, assim, e é um orgulho, né, para o povo brasileiro ter alguém que começou numa encomenda de 2.000 trufas, se tornar na maior franquia do Brasil e com coisas extraordinárias, Ricardo. E aí, em segundo lugar, temos a Boticário, né? Por muitos anos foi o Boticário. Ficava sempre Boticário e o Cacau Show. Aí o Cacau Show passou. Então hoje nós temos Cacau Show primeiro, Boticário, McDonald's, e aí nós temos ali depois temos uma de colchão, me fugiu o nome agora, mas as 3 primeiras, em primeiro lugar, Cacau Show, Boticário Cacau Show e Boticário sempre estavam brigando ali, né? E você vê, o Boticário também é uma enormidade, né? Muitas lojas aí, então você vê, e ramos diferentes, né? Exatamente. Perfume, chocolate, um hambúrguer, você entendeu? Então, por isso que todo negócio pode virar uma franquia, né? Tendo essa análise e sendo viável comercialmente, todo e qualquer negócio aí pode ser uma franquia de sucesso. Bacana. Marcelo, nós estamos chegando aqui na nossa reta final, mas eu queria que você falou muito bem, e eu queria que você repetisse isso, principalmente o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir, vai ver a nossa entrevista aqui, a vantagem de eu ter uma franquia. Qual que é a principal vantagem de eu ter uma franquia? De repente eu tenho uma grana aqui, eu não sei o que eu faço, né? Aí não é só dinheiro, vamos deixar isso bem claro, não é só dinheiro.
Qual é a principal vantagem, Marcelo? Vamos repetir isso, que eu acho que é muito importante isso. Sem dúvida. Primeiro, fazer aquilo que você gosta, Ricardo. Isso é Fundamental, né? fundamental. Então, eu vou dar um exemplo. Tá? No nosso caso, a alimentação. A alimentação, ela exige horários à tarde, à noite, sábado, domingo, feriado, e é onde ocorrem os maiores picos de faturamento. Um domingo... Ah, não, feriado eu vou viajar, vou fechar minha farrinha. Ah, não, domingo eu vou Joia, não dá, né? Não abro mão de descansar um domingo à tarde. E é onde mais as lojas de alimentação, no caso o sorvete e açaí, mais faturam. Principalmente em shopping. Principalmente em shopping, mas né? lojas Em grandes de rua. cidades, né? Então, vá pelo que você se identifica. Então, não adianta você ter o capital disponível. Ah, eu quero empreender. Vou por uma franquia que tem muito mais segurança. Vou ter a transferência de know-how. O marketing está mastigado, as consultorias estão mastigadas, a forma de gestão. Mas se aquilo não te impulsiona, domingo eu não quero trabalhar. Meu amigo, então vamos pensar em outra marca. Em outro formato. Né? Porque não vai dar certo. Mas acho que a principal vantagem é a segurança, na verdade, é porque eu já testei, eu já validei e eu sei que aquilo é viável. Se eu tiver uma boa escolha do ponto comercial e tiver o comprometimento do empreendedor e aquela pessoa tem ciência e ela gosta do que ela está fazendo, as coisas acontecem, tá? Ah, Marcelo, mas o que fecha a franquia? Fecha? Sim, como todo e qualquer negócio. Sim. Muito menos do que quem empreende por conta própria. E principalmente porque uma escolha errada de ponto, então nós não podemos ter pressa em escolher um bom ponto comercial e você tem que ter o engajamento do franqueado do outro lado na ponta lá, cara. Então, eu preciso ter alguém engajado, por isso que eu falo aqui. Não é só sobre ter dinheiro, eu preciso encontrar um propósito por trás daquele empreendedor. Se ele tem um propósito, ele tem condição, né? Ah, mas eu nunca fui dono do meu próprio negócio, não tem problema. Por isso que você vem para a franquia. Eu vou te mostrar os caminhos, né? A gente fala, os caminhos da pedra. Eu vou te mostrar esses caminhos, né? Ah, mas eu nunca trabalhei nesse segmento. Tem problema nenhuma. Eu preciso comprovar experiência naquele setor, também nenhuma. E justamente por isso que eu estou aqui, né? Eu vou ensinar você através de cursos, de treinamentos, de manuais, de visitas, né? E a própria consultoria. A própria consultoria, também, né? No nosso caso lá, eu particularmente criei uma função ali que chama gerente de sucesso do cliente. É alguém que vai ficar nos primeiros 3, 4 meses de maturação da loja mais próximo do franqueado. Então não é a consultoria de campo, a consultoria de campo também ela é normal, mas eu criei essa figura do gerente de sucesso do cliente que vai acompanhar, vai estar à disposição, WhatsApp, planejamento estratégico, ações de marketing, inauguração. Então é alguém que vai dar segurança para o amigo empreendedor que ainda está naquela insegurança. É normal ter insegurança, né? Claro, então, lógico. A pessoa vai empreender, né? Empreender para crescer. Ele vai empreender, só que ele está visando o dinheiro, ele quer a lucratividade e um propósito de vida. Então, acho que a grande vantagem é essa, a transferência de know-how, de ensinar os caminhos que nós sabemos que é o melhor, né? E ele entendendo isso, e principalmente, né, repito, gostando daquele nicho, isso é o que importa, tá? Ô Marcelo, tem uma pergunta para finalizar, por uma questão curiosa, né? Lá na década de 80 e 90, quando a gente ouvia falar de franquia, assustava um pouco. Eu falava assim, não, é muito engessada, elas não são flexíveis, elas são duras. Mudou essa figura, né? Hoje está muito mais flexível essa negociação franqueado-franqueador, né? Lá atrás, cara, a gente tem 2 poréns aí. Primeiro, era muito caro para se franquear. Nossa, né? Absurdo, né? Aí eu dou exemplo, a empresa que eu estou hoje, há muitos anos atrás, foi fazer um estudo para virar franquia. 20 anos atrás. Muito caro naquele momento. Então, ao longo dos anos, isso foi ficando mais acessível. Né? Então, hoje a gente tem excelentes empresas que dão consultoria, excelentes profissionais, e a gente tem muito mais possibilidades, né? Então, o franqueado, ele está ali sobre uma lei, sobre um contrato, ele tem que seguir normas, padrões, mas com uma tranquilidade muito grande. Né? Até se você me permite, acabei que não falando isso para você, dentro do franchising brasileiro, né? Se eu não me engano, acho que em outubro, agora acho que é dia do empreendedor. Se não me falha a memória, é dia 5 de outubro. Acho que é isso mesmo. Setembro é dia do administrador, outubro é do empreendedor. Eu tive um insight, né, rapidamente aí. Claro. Eu sou rotariano já há muitos anos e como presidente do Rotary que fui, a gente conduz reuniões. E numa dessas reuniões, a gente lê as efemérides na abertura de reunião. Datas natalícias e efemérides. E eu sempre li
dia do empreendedor, dia do empresário, dia do industrial, dia do médico, dia do dentista. Aí eu tive um insight, uma reunião, e nunca li sobre o dia do franchising brasileiro. Falei, porra, eu já faz anos que eu faço essas reuniões e eu nunca, talvez por coincidência, comecei a buscar, pesquisar que dia no Brasil que é comemorado o dia das franquias. Para minha surpresa, o que aconteceu? Não tem a data. Nunca teve uma data no Brasil alusiva ao franchising ou à franquia. Tá. De posse dessa informação, né, comecei a pesquisar e entender o que poderia ser feito, né, até o Guilherme me ajudou, essa pesquisa no Congresso Nacional. Transformar. Primeiro nós pesquisamos, né, nós fizemos uma pesquisa para ver se em algum momento algum deputado tinha parado na pauta alguém que tinha solicitado no Brasil essa data. Para minha grata surpresa positiva, ninguém. Pesquisei os caminhos para se fazer isso, né? Cheguei num deputado, nós tivemos relação com alguns deputados, né, através da política que tivemos a oportunidade de trabalhar, oficiei um deputado federal sugerindo no Brasil a criação dessa data. Ele gostou da ideia e falou, eu quero só que você me explique o que é o franchising brasileiro. E aí eu fui lá, fiz um ofício, o franchising brasileiro é isso, gera bilhões de receita, milhões de possibilidades, emprego, renda, arrecadação de impostos. Oficiei o deputado olhou, entendeu a importância, acatou o meu pedido. Hoje, então, o projeto de lei é o 5.192/23. Cria no Brasil o Dia Nacional do Sistema do Franchising. Esse projeto já está no Congresso Nacional, né? Porém, por um outro projeto de lei da política brasileira, hoje você não consegue emplacar uma data que não passe por audiências públicas. Tá. Né? Esse projeto já foi recepcionado lá, mas aí o presidente do Congresso atual deu uma canetada, voltou para o deputado, então agora a própria Associação Brasileira de Franchising está me apoiando nessa causa. Nós vamos fazer uma audiência pública em São Paulo, para os vereadores ali na Câmara Legislativa, para endossar o pedido dessa lei. Aí apenso essa audiência pública no projeto, que está na mão do deputado federal, Vinícius Carvalho, do Republicanos, para ele apresentar de novo para o Congresso Nacional, e aí, quem sabe, passar pelos deputados, depois Senado, e depois passar pelo excelentíssimo presidente da República. E qual que é a data? 15 de dezembro. 15 de dezembro. Por que 15 de dezembro? Porque em 15 de dezembro de 1994, lá atrás, entrava em vigor no Brasil a primeira lei, né, que a lei, lembra que eu falei que hoje a gente fala sobre a 13.916? Era 8 mil e pouco. Tal. Era 8 mil e pouco, só que de 15 de dezembro. Então hoje, ainda não vai, provavelmente não dá tempo esse ano, devido à eleição, o projeto está parado, né, mas aguardando a pensar a audiência pública. Mas em breve, se Deus quiser, acredito que até o ano que vem eu já estou com esse projeto liberado. No Brasil vai ter uma lei que vai uma data, né, que vai homenagear o franchising brasileiro. E modestamente é uma lei vindo de um cidadão bonitense. Pô, que glória isso, né? Sensacional. O que isso significa? Nada e tudo. As franquias podem usar essa data para fazer ações comerciais, vender franquias. Exatamente. Né? Então, assim, eu costumo falar que a franquia é um ecossistema, é muito grande. Sim, né? sem dúvida. Então, hoje a gente tem acesso a muita gente envolvida também, né, Marcelo? E, para minha surpresa, não tinha, e a hora que nós começamos, então hoje eu sou autor desse projeto. Em breve o Brasil vai ter essa homenagem vindo aqui da nossa grande Barra Bonita, essa ideia, Ricardo. Marcelinho, e vai voltar aqui para contar para nós. Com certeza vai voltar aqui. Marcelo, obrigado, meu irmão. Obrigado, Ricardo. Sucesso. Que Deus te abençoe, que você continue nessa caminhada aí. Agradeço. Portas abertas. Eu quero que você fale para nós aqui, olhando para essa câmera aqui, a Ju vai anotar ali também, como é que a gente entra em contato lá, de repente despertou interesse nos nossos mais de 3 mil inscritos aqui. Como é que eu faço? Marcelo, eu tive interesse. Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? Onde que eu busco? Quem que eu contato? Como é que funciona? Primeiramente, agradeço a oportunidade, né? Você é um irmão de longa data nosso, tivemos a oportunidade de trabalhar junto em algum momento aí. E encorajo o amigo empreendedor que está pensando, está naquela insegurança ou dúvida, venha para o mundo do franchising, tá? Hoje nós temos aqui o meu próprio perfil pessoal, @Marcelo de Múzio.
mas nós temos lá também o @franquialips, então através tanto do meu perfil quanto do @franquialips, vocês recebem os primeiros contatos, os primeiros atendimentos aí da nossa equipe, e hoje a gente tem um projeto muito bacana, proporcionando empreendedorismo para o amigo que tem esse sonho, né? Porque, na verdade, a franquia é um sonho, É um cara, sonho, né? Às vezes a pessoa... E é possível. É possível, É possível. né? Às vezes você fica ali engessado, CLT, algumas coisas. Então, hoje, empreender com franquias é um sonho possível, inclusive de você escalar e atingir aí patamares nunca imaginados. Obrigado pela recepção. Imagina, e o amigo empreendedor e os estudantes aqui estamos à disposição sempre que quiser. Obrigado, Marcelo. Ju, vamos ficando por aqui. Galera, eu falei hoje aqui com um grande amigo e irmão, Marcelo de Múzio, falando sobre franquia, sobre a Lips. Ele deixou aqui todos os contatos, depois vamos colocar nas tarjetas para vocês aí. Um forte abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser.